Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós estamos equivocados quando a gente pensa que somos melhores do que o outro ou que somos inferiores ao outro. Isto não existe diante de Deus. Somos diferentes. Viemos muitas vezes de realidade diferente, mas não somos diferentes uns dos outros, nem superiores e nem inferiores. Isso que a gente precisa entender. Paulo está discutindo acerca do casamento, sobre as diferenças e ser um maior ou melhor do que o outro na questão do homem e da mulher. Mas a gente aplica isso a tudo dentro da realidade do reino de Deus. Lá em 1 Coríntios 11, do 11 e 12, diz assim: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Somos diferentes, tanto na relação homem e mulher, como na relação entre pessoas. Não existe ninguém melhor que ninguém. Precisamos entender que temos papéis, responsabilidades diferentes, fomos criados diferentes, dentro de um processo que se complementa. Isso que a gente precisa entender. Todo o processo de Deus não é para que um achasse que é melhor do que o outro, mas com responsabilidades e com papéis diferentes. E que a gente se complementa naquilo que seja o plano e o querer e a vontade de Deus. Isso tanto na família como na questão da família de Deus. Nós temos diferentes dons, diferentes em termos de capacitação, somos diferentes em todos os aspectos, mas que na totalidade fazemos um só, o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. Ele nos fez diferente para que nas diferenças pudéssemos encontrar aquilo que é a nossa força, no sentido de revelar, de expressar a vontade de Deus, de buscarmos, através do empenho, do esforço, da perseverança, a unidade no sentido de revelarmos a soberana obra de Deus que Ele criou. E é nisto que está a sabedoria de Deus. Nas diferenças, nós nos complementamos para que a vontade de Deus seja expressa, tanto na família como no povo de Deus. Criados diferentes. Para quê? Para que a gente, complementando, possamos ajudar uns aos outros na jornada, no crescimento, no amadurecimento, na formação, na identificação daquilo que seja o querer, a vontade de Deus, e que no corpo a gente exerça funções diferentes. Precisamos entender isso. Todos são, de todas as maneiras, importantes e fundamentais naquilo que é para cumprir a vontade de Deus. Por isso, não existe isso de querer ser melhor, superior. Isto é algo que não existe. Agora, precisamos entender isso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos submeter a Cristo. Reconhecer Ele como Senhor, como nosso Salvador, como aquele que foi enviado por Deus para nos resgatar das trevas, nos tirar dessa vida sem compreensão, sem entendimento, onde andamos pelos nossos desejos e vontade, para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Quando compreendemos a vontade de Deus, o querer de Deus e nos submetemos a Cristo, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Recebemos da vida de Deus, do Espírito de Deus, recebemos um novo coração. Somos feitos à imagem de Cristo, temos da mente de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o Pai, revelando suas virtudes, manifestando o reino de Deus entre as pessoas, para que a gente possa se empenhar na busca da unidade, da compreensão do querer de Deus, pois fomos feitos uns com os outros, um com Ele. De maneira que, estando nele, nós possamos realizar todas as obras que Ele nos designou para fazer, e assim a gente seja luz e leve a vontade de Deus a todos os cantos.
A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos compreender e fazer das nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus, de maneira que as pessoas possam conhecer a salvação de Deus, conhecer o seu querer, conhecer a sua vontade, o seu reino, e não ficarmos brigando por causa de picuinhas, por causa de diferenças que não vão fazer nenhuma falta ou nenhuma diferença, pois elas nos complementam de maneira que a gente cumpra a vontade do Pai neste mundo. A gente precisa entender isso. Precisamos compreender para que a gente possa ir a todos os lugares, de maneira que todas as pessoas possam ouvir acerca da salvação, da reconciliação, da vida com Deus. A gente precisa buscar essa vontade, conhecer essa vontade e viver segundo essa vontade. Viver o reino de Deus na plenitude da vontade de Deus, glorificando o seu nome, honrando o seu nome, expressando Cristo nas coisas que fazemos. Por isso, enquanto a gente fica brigando, nós não amadurecemos, nós não crescemos. Enquanto achamos que somos melhores do que os outros, nós não cumprimos o nosso papel neste mundo. Mas, quando nós entendemos quem somos em Deus e sua vontade, nós nos empenharemos para que, sendo um, a gente possa cumprir a vontade do Pai neste mundo. E assim, revelar seu reino, revelar sua glória e encher essa terra com conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver na plena vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.